Olá, graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Eu sou o pastor Herman, estarei com você neste momento compartilhando um pouco da palavra de Deus. Eu quero pensar com você neste momento no texto de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem com toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com toda a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito e com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para que, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Quero pensar com você neste momento sobre o tema guerra espiritual. Como vencê-la? Precisamos entender que a vida cristã não é um parque de diversões e muito menos uma colônia de férias. Não. A vida cristã é uma guerra espiritual a qual nós enfrentamos. O inimigo, ele se levanta de maneira feroz contra o povo de Deus. O inimigo se levanta de forma dura contra a família e contra a igreja. Precisamos evitar os dois extremos. O primeiro extremo é subestimar o inimigo, subestimar Satanás. Muitas pessoas subestimam Satanás dizendo que ele não existe ou que não acreditam nele. O fato de você não acreditar em Satanás não muda a existência desse ser maligno. Ele de fato existe. Ele não é um folclore, ele não é uma lenda, mas ele existe. Mas ele aplaude e bate palmas quando você acredita, sim, que ele não existe, porque fica mais fácil dele, então, o atacar. Um segundo perigo é superestimar Satanás. Você conhece aquele tipo de pessoa que fala mais do diabo e de seus atributos do que do próprio Deus? Existem pessoas dessa maneira. Então nós temos que ter cuidado, porque tem muitas pessoas que atribuem todas as suas decisões erradas e equivocadas a Satanás. Muitas vezes o pneu do carro fura e a pessoa diz: foi Satanás. A pessoa perde o emprego porque não cumpriu as ordens do chefe, muitas vezes, e chega em casa dizendo que foi Satanás que o mandou embora. Muitas vezes vem uma dor de cabeça, a qual a pessoa poderia tomar um remédio e essa dor de cabeça sanar, mas a pessoa diz: é Satanás que está colocando essa dor de cabeça em mim. E, na verdade, muitas vezes, são as nossas próprias escolhas. Deus nos deu livre-arbítrio. E, dentre esse livre-arbítrio, nós temos o direito de escolher entre obedecer a Deus ou não.
E o inimigo, certamente, ele aproveita dessas situações de derrotas e adversidades na nossa vida para se levantar contra nós. Mas isso não significa que tudo que está acontecendo de ruim seja Satanás agindo em nossa vida, porque nós temos escolhas, nós fazemos escolhas. E nesse texto que lemos, nos fala desse inimigo, dessa guerra espiritual. E quem é esse inimigo a qual nós lutamos? Quem é esse inimigo a qual nós batalhamos? Efésios capítulo 6, versículos 11 ao 13, diz assim: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo está dizendo para a igreja ser fortalecida no Senhor e no poder do Senhor, porque esse inimigo que se levanta contra nós, ele é poderoso. E somente Deus, na força do seu poder, pode derrotá-lo. Nós precisamos entender isso muito bem. Então, Paulo, que estava preso em Roma por estar pregando a palavra de Deus, ele diz no verso 11, dizendo: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo, então, queridos, está orientando a igreja a ficar firme, perseverar, ficar de pé, se posicionar nessa guerra, não se entregar nessa guerra. E ele diz para que a gente possa ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esta palavra, no grego, significa metodeia. Metodeia é a origem da palavra que hoje nós temos no Brasil como métodos. O inimigo, ele usa de estratégias, de métodos para atacar a igreja, a família e a sociedade e o mundo. O inimigo, ele age de forma estratégica, atacando nos vícios, na prostituição, muitas vezes na violência e em tantas outras áreas que ele tem agido. Percebemos com clareza que o inimigo hoje tem agido muito nas leis da política, legalizando o pecado, legalizando aquilo que Deus é contrário. Sendo assim, o inimigo, ele age através de estratégias, de forma muito organizada, visando destruir a sua vida, visando trazer sofrimento à sua casa e à sua família. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão, ele veio matar, roubar e destruir. É isso que o inimigo veio fazer. Ele veio para trazer sofrimento, dor, confusão e para nos afastar do plano de Deus. Qual que é o plano de Deus? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer salvar a sua vida, Deus quer salvar a humanidade, e o inimigo, ele quer impedir os planos de Deus. E então ele se levanta contra a igreja, que é o baluarte da verdade, a igreja que é a luz do mundo. Então, para que a gente possa vencer nessa guerra espiritual, nós precisamos conhecer algumas características deste inimigo. E uma primeira característica dele é que ele é um inimigo invisível. Nós não vimos o inimigo, mas ele existe. Este inimigo, ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente, porque esses atributos pertencem somente a Deus. Contudo, esse inimigo, ele é numeroso. Ele tem muitos outros demônios que trabalham para ele em toda a face da terra. Sendo assim, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala e age, o inimigo percebe. E ele trabalha nessas coisas. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor como leão, buscando tragar.
Então, esse inimigo, ele vem de encontro à igreja, ele vem de encontro ao povo de Deus. E Deus, então, Paulo está dizendo que Deus, então, ele proporciona esse privilégio para a igreja de ter essa armadura de Deus. Então, esse inimigo, ele é invisível, ele é maligno, ele é astuto. A Bíblia diz que ele se transfigura até mesmo em anjo de luz para poder enganar o povo de Deus. Ele é ladrão, ele é assassino, ele é mentiroso. São características desse inimigo. Então, ele usa máscaras para poder enganar o povo de Deus. E algo que ele tem usado muito em nossos tempos, sempre usou, mas tem usado muito em nossos tempos, é o falso ensino, através dos falsos mestres. Esses mestres que falam bonito, que atraem grandes multidões, só que o ensinamento deles é um ensinamento falso, que irá levar muitas pessoas para o inferno, porque a Bíblia diz que é um só caminho, e esse caminho é Jesus, é o plano perfeito de Deus para nos levar para o céu. Então, esse inimigo, ele não desiste, ele é persistente, ele não dorme, ele não tira férias, ele trabalha em cima das nossas fraquezas. Ele é acusador, ele não dorme. Então, esse inimigo, ele é um inimigo que ele traz também algumas interferências na vida do cristão. A Bíblia deixa muito clara que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós, não há como o inimigo tomar o nosso corpo por possessão. Não há como. Porque onde há o Espírito Santo de Deus, o inimigo não tem como habitar. O inimigo pode tomar possesso, sim, alguém que não nasceu de novo, alguém que não é crente no Senhor Jesus, alguém que ainda não teve esse encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Contudo, o inimigo pode, sim, oprimir e lançar seus dardos inflamados contra o povo de Deus, contra a igreja. Nós vimos com clareza a história de Pedro, que ele estava tentando impedir que o Senhor Jesus fosse até a cruz e cumprisse o plano perfeito de Deus. E Jesus, então, repreendeu, pedindo que Satanás afastasse dele naquele momento. Então, há interferências do inimigo na vida do povo de Deus. E quando essas interferências vêm? Elas vêm quando nós abrimos as portas, quando nós abrindo as brechas, quando nós dormimos e não vigiamos. E aí o inimigo entra. E quais são essas interferências? Uma primeira interferência do diabo na vida do povo de Deus é a falta de perdão. Quando nós não perdoamos, nós estamos abrindo a porta para que Satanás ele interfira em nossas vidas. Porque o perdão não é um sentimento. Eu não estou sentindo de perdoar. E nem vai sentir com essa natureza nossa, pecaminosa. O ato do perdão é uma ordem que o Senhor Jesus deu de maneira muito clara. Lá em Mateus, capítulo 18, a partir do verso 15, a ordem é muito clara. Tem que perdoar. É isso que a Bíblia fala, tem que liberar perdão. Uma segunda interferência do inimigo, muitas vezes, na vida do povo de Deus, é a opressão nas enfermidades. Quando nós estamos doentes, nós acabamos, muitas vezes, murmurando, reclamando, enaltecendo muito as enfermidades, a dor, o problema. E muitas vezes, nós até mesmo nos amaldiçoamos. E o inimigo aproveita essa fraqueza para oprimir o povo de Deus, colocando dúvida no coração do povo de Deus. Onde está seu Deus agora? Você está sofrendo. Para você ver como que Deus te ama nessa situação que você está.
Então o inimigo coloca dúvidas, aproveita esse momento de fraqueza, de enfermidades físicas, emocionais, espirituais, trazendo então a frieza espiritual, o desânimo. A pessoa então deixa de congregar, deixa de estar no meio do povo de Deus, e ali ela enfraquece e ela é um prato feito para Satanás. Mas ainda em terceiro lugar, aquelas pessoas que têm uma grande resistência à obra missionária, isso é uma interferência de Satanás. Pessoas que não, acham errado ofertar para a obra missionária, não contribuem, não oram pela obra missionária, não oram por missões. É uma interferência também satânica, porque o inimigo sabe que a igreja ela vai crescer quando ela investe na obra missionária, quando ela ora pelos missionários. Então o inimigo sabe disso. Então ele se levanta se opondo à obra missionária, que é uma ordem também do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas também, o inimigo também se levanta também trazendo desânimo para que a pessoa ore e leia a palavra de Deus. Então, a pessoa muitas vezes fala, eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Ou seja, quem está colocando isso sobre a sua vida? O inimigo. Porque o inimigo sabe que a palavra de Deus é alimento para a sua vida. O inimigo sabe que a oração é alimento para a sua alma. Então, ele não quer que você ore. Ele não quer que você leia a palavra de Deus. E o inimigo também, em quinto lugar, ele age também com falsos ensinos através dos falsos mestres. Pessoas que ensinam muitas vezes que todas as religiões levam ao céu, que as boas obras podem salvar nós. Ensinamentos do tipo que o inferno é aqui, não precisa preocupar não, todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai morar um dia no céu, ou o céu não existe. Cuidado, cuidado, a Bíblia deixa muito clara que haverá o julgamento e que a única forma de sermos salvos, conforme Efésios 2:8, é pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É através de Cristo que nós somos salvos. E o inimigo, então, ele age também, muitas vezes, em sexto lugar, através de confrontos pessoais, fofocas. Foram dardos inflamados que foi lançado contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento, e você aceitou. Isso você não está sabendo como se defender. E a Bíblia nos diz, de maneira clara, o verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, Paulo está nos ensinando que nós não temos que lutar contra pessoas. A sua luta não é contra pessoas, querido. A sua luta é espiritual. Você, esposa, a sua luta não é contra o seu marido. Marido, a sua luta não é contra a sua esposa. Pais, vocês não têm que lutar contra os filhos de vocês, não. É espiritual. E como, então, podemos vencer, então, essa guerra espiritual? Como nós podemos vencer? A Bíblia nos orienta, a partir do verso 13, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mal, e depois de ter vencido, permanecer inabaláveis, através da armadura de Deus. E como eu consigo essa armadura de Deus? Entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Romanos 10:9, se com tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Com a boca nós confessamos, com o coração nós cremos no Filho de Deus. Entregue sua vida para o Senhor Jesus completamente, que você vai receber essa armadura de Deus aqui. E o verso 14 diz, portanto, fiquem firmes, cingindo-vos
da verdade e da couraça da justiça. Quem é a verdade? João 14:6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, essa verdade não é uma verdade ética, e não, eu não minto, não faço isso, isso aí está certo, mas isso não salva, não. A armadura aqui, a verdade é Jesus. Grandes filósofos, como Sócrates, Platão e outros, afirmaram não poder afirmar que existe uma verdade, porque a verdade é relativa, de acordo com a realidade de cada pessoa, cultura e sociedade. Mas Jesus, ele afirmou que ele é a verdade, que ele é a justiça. Ele é a justiça. O inimigo, então, vai te acusar dizendo que você é pecador, que você é mentiroso, que você não tem valor. E, de fato, somos pecadores. Só que Jesus, então, ele pagou um alto preço por nós e ele cumpriu a justiça de Deus em nós, na cruz do Calvário. E a palavra de Deus, Paulo, então, vai dizer em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É Deus que justifica. Quando você lê lá em Romanos 8, do 31 ao 33, quem é que vai condenar nós? É Deus que nos justifica, Ele é a justiça. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos tirou das trevas para a luz, é Ele que está chamando você neste momento. Precisamos, então, cingir com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando o escudo da fé, a fé em Jesus Cristo, a fé salvífica. Não é fé na fé, não é fé positiva, não, é fé no Filho de Deus, naquele que morreu por amor a você, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use o capacete da salvação, ou seja, proteja sua mente, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use a Bíblia vai te guardar, vai te proteger, ela vai te fortalecer contra os dardos inflamados do maligno. Orem em todo tempo no Espírito, oração. Ore, dobre seus joelhos, interceda pela sua casa, interceda pela sua família, interceda pela sua igreja, interceda pelo seu trabalho. Você vai ver Deus agindo através da oração, repreendendo Satanás, repreendendo o maligno, repreendendo toda a força contrária contra você e contra a sua casa. Com todo tipo de oração e súplica, ore, adore ao Senhor, esteja em espírito de oração. Às vezes você não está orando, mas você está em espírito de oração, na sua mente, repreendendo o maligno. E orem também por todos os santos aqui. Paulo está falando sobre os irmãos em Cristo que foram santificados em Cristo Jesus. Então, ore por todos os irmãos cristãos da sua igreja, orem pelos seus amigos, orem pelos seus familiares, interceda por eles. Paulo está falando sobre a oração intercessória. E, por fim, Paulo diz, orem por mim também, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja ousado para falar como me cumpre fazer. Paulo estava preso em Roma, mas a palavra de Deus não estava presa. Paulo estava pregando a palavra de Deus aos gentios. E Paulo, quando ele escreve a essa igreja em Éfeso, ele poderia pedir por libertação, ele poderia pedir, irmãos, contrata um advogado para vir aqui em Roma, me tirar dessa prisão, que eu estou sofrendo muito aqui, eu não mereço estar sofrendo porque eu sou filho de Deus. Mas não, Paulo diz, irmãos, orem por mim, para que eu possa ter ousadia para pregar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que precisamos pregar. Então, peço a você para orar pelo líder espiritual da sua igreja, pelo seu pastor. Ore por ele, porque o inimigo se levanta pesado contra
os pastores. Muitos pastores estão desanimados, muitos pastores estão parando na caminhada, estão feridos, e falta muita oração pela vida dos pastores. Nós sabemos, como nós já falamos aqui, que muitas vezes decisões erradas nossas também trazem consequências erradas. Pecados trazem consequências erradas. O pecado gera sofrimento e morte. Mas o seu pastor precisa de oração. Ore para que seu pastor esteja inflamado na palavra de Deus. Ore para que seu pastor seja um homem de oração. Ore pela família do seu pastor, pela esposa do pastor, pelos filhos do pastor. Sabe por quê? Porque você vai ter que prestar contas da sua alma para Deus. Mas o pastor, a Bíblia diz que ele vai ter que prestar contas da alma dele e do seu rebanho que ele está cuidando. A responsabilidade é muito grande. E como nós falamos da metodeia, das estratégias que o Satanás usa, Satanás, a primeira pessoa que ele vai focar com os seus demônios para derrubar é o pastor. Portanto, não esqueça de orar pelo seu pastor. Interceda por ele, ore, peça a Deus que esteja fortalecendo e o livrando de todo mal. Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua casa. Eu gostaria de orar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que está ouvindo essas palavras neste momento, eu te peço que o Senhor esteja abençoando a vida dessa pessoa, a sua família, a sua casa, que o Senhor esteja abrindo portas na vida dela, que o Senhor esteja fechando aquelas portas que não vêm do Senhor. E agora que o Senhor esteja abençoando, a fortalecendo e a levantando para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, um forte abraço e fique